todos. Com muito prazer aqui que eu cumprimento os irmãos, né? E vou começar agora a construção de um vídeo para vocês, né? O começo de um conteúdo de batalha espiritual. Não vou colocar muitas imagens aqui no Data Show, porque esse é só um vídeo demonstrativo a respeito do que a gente vai abordar, de vários temas aí. Eu vou mais falar, né? Mas nós temos vários trechos na Bíblia aqui que podem nos ajudar. Mas eu vou falar bastante aqui, né? Começando por o versículo, o capítulo 6 de Gênesis, né? Que é a corrupção geral do gênero humano. Essa corrupção geral do gênero humano tem por finalidade, eu creio, né, que já é a segunda batalha espiritual que o homem teve. A primeira batalha espiritual que eu creio que o homem teve não começa em Moisés, eu creio que começa em Adão. O que é batalha espiritual? Ela abrange vários temas, né? Que começou em Adão. O que começou em Adão? Deus estabeleceu para Adão um Éden, né? Um jardim. Estabeleceu para ele uma lei. Estabeleceu para ele um fundamento. Não querendo me distanciar muito do tema, mas querendo afirmar para vocês que a graça de Deus já estava desde o princípio estabelecida. E a graça nada mais é como uma coisa que já nasceu com o homem, já estabelecida por Deus. Claro que a graça é de Deus, mas já nasceu com o homem. Mas o homem resolveu ouvir outras coisas, fazer outras coisas. Eu estou aqui faltando 10 minutos para as 10 da noite. Estou aqui na minha casa, estou sozinho. Aqui está depois do culto. Tivemos um culto aqui, abençoado, uma palavra abençoada. E o tema que eu quero abordar aqui é a respeito de batalha espiritual. Eu queria colocar aqui no nosso telão batalha espiritual, mas aí ia ficar muito tarde e eu não ia conseguir começar a fazer o que eu tinha que fazer. Enfim, nós vamos começar dessa forma aqui mesmo. O microfone está meio... Estou ajustando o microfone que eu comprei agora e ele está meio difícil de... está encostando no meu queixo, isso está me atrapalhando um pouco. Mas enfim, irmãos, a primeira batalha começa no Éden, começa com a Eva caindo no engano da serpente. A batalha é o quê? Entre o engano e a mente humana. Entre vou cair no engano, vou acreditar num ser que nunca andou comigo, um ser caído, ou vou acreditar no Deus que andou comigo o tempo todo, que até agora tem caminhado comigo. Então, o que aconteceu? A mulher caiu no engano e depois o homem. Isso foi a primeira batalha travada e que o diabo ele venceu. Logo depois, Deus fala a respeito de que a mulher iria pisar na cabeça da serpente. Gênesis 3, versículo 15: por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a tua semente, né? Esta te ferirá na cabeça e tu ferirás o calcanhar, né? Então, a descendência da mulher iria ferir a serpente. Isso começa uma batalha espiritual, quer dizer,
Deus interferiu e Ele mesmo disse essa palavra que a gente vai agora, vamos dizer agora onde é que foi formado. A salvação foi já formada. Então, vamos pegar uma linha de raciocínio assim. Nós estamos na presença de Deus hoje porque algo determinou antes da fundação do mundo. Vamos aqui em João capítulo 1 e depois em Efésios 1:4. João capítulo 1, isso para mim é uma chave, porque nós percebemos em que desde o princípio Deus criou os céus e a terra e tudo que nela havia, ou tudo que nela há. O homem se tornou um ser destrutivo, por isso que a terra está do jeito que está e nós não fazemos nada para impedir. João capítulo 1 você já conhece. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada que foi feito se fez. Nele estava a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece as trevas, e as trevas não o compreenderam. Amém? Então, vocês viram aqui que Jesus estava no princípio com Deus. Então, Deus determina que Ele é a luz, Ele não é o sol. Tá? Depois a gente vai desmembrar isso aí mais para frente. No batalha espiritual vai ser... eu estou decidindo ainda se eu vou passar ele pela internet ou se eu vou fazer fechado entre pessoas que vão fazer as inscrições e vão vir aqui na minha casa, que é onde é a igreja, aprender sobre que batalha nós estamos enfrentando e desde quando começou. Eu estou dando alguns tópicos aqui do que a gente vai abordar e não tem nada a ver ainda com o que vai ser mais profundo. Isso aí é só a palavra de Deus, mas ainda tem mais coisas mais profundas aí para a gente abordar nesse tema de batalha espiritual, que são 10 módulos de começo. 10 módulos, então quer dizer 10 níveis. Então, nesses 10 níveis, podemos falar 3 dias cada nível. Tem conteúdo suficiente para nós aprender a batalhar e guerrear contra Satanás. Eu quero frisar uma coisa aqui. Muitos líderes e muitas igrejas não estão querendo que eu dê esse conteúdo. Eu não sei o porquê. Eu quero deixar até isso frisado, eu não entendo o porquê. Mas é um conteúdo muito importante que precisaria, com certeza, de esse ensino de batalha espiritual. E não tenho cobrado nada, eu tenho oferecido esses conteúdos, oferecido as palestras. Olha, irmãos, eu trabalho fora, fora. Eu comprei caixa de som, microfone, data show, outro aparelho que vai junto com o data show para poder dar as palestras. Tudo simples. Isso aqui eu ganhei da minha mãe, isso aqui eu ganhei também. Entendeu? Então, nós estamos aí batalhando para quê? A câmera também foi comprada. Então, tudo isso eu estou pagando, pedestal, tudo isso eu estou pagando. Tem a reforma aqui, tudo aqui, isso aqui está em reforma. Tem o forro, tem as instalações elétricas, tem pintura, tem a pintura do chão. Então, tem tudo isso para a gente pagar aqui ainda. E aí, o nosso ministério é pequeno. E como eu estava dizendo, nós estamos começando, precisamos da sua ajuda, precisamos da sua colaboração, precisamos de qualquer tipo de ajuda que puder vir. E frisando de novo que eu não sei o porquê que as igrejas não estão querendo que eu dou esse curso de batalha espiritual. Eu já ofereci bastante para todo mundo e ninguém quer. Porque assim, é um negócio de visão aberta para as coisas que estão acontecendo. São coisas que vão despertar uma coisa sobrenatural nas pessoas. E eu creio que Satanás ele não está contente de eu mostrar os esconderijos que ele anda se escondendo para destruir as igrejas e as pessoas. Então, é por causa disso que
que eu acho que tem um impedimento. Mas logo, logo isso aí vai dar. Então, para me dar o seminário de batalha espiritual, eu também enfrento uma batalha espiritual. Nós entendemos aqui agora, voltando para o assunto aqui, entendemos que o Espírito do Senhor, que era a palavra de Deus, Espírito, que hoje o nome dele é Jesus Cristo, que é Yeshua, Yahushua, Emmanuel e todos esses nomes juntos, que o povo fica se degladiando por causa desse nome, mas era esse aqui, desde o princípio era a palavra. O que é a palavra? Aquilo que sai da boca de Deus. Deus teve que se tornar um homem, nascido de mulher, né? E até Jesus Cristo, uma passagem que disse que nascido de mulher não tinha maior que João Batista. Não quer dizer que ele se colocou até, né, para baixo de São João Batista. Só que ele não precisou passar, porque ele já tinha glória. Então ele colocou o João Batista, que foi nascido de homem e de uma mulher. Ele não, ele foi concebido do Espírito Santo. Então ele não poderia ser comparado como um homem, nem como um Deus inteiramente, né? E nessa situação aqui eu quero frisar um ponto: Jesus histórico e Jesus messiânico, Jesus divino, né? Jesus histórico, Jesus divino. Jesus histórico, ele existiu, existe histórias, existe relatos, existe tudo que você pode imaginar sobre Jesus, que Jesus existiu da forma de carne humana. Existe uma história, existe vários outros livros, existe pesquisas, existe ateus que estudaram sobre Jesus, que depois se converteram, porque são tantas, dizem que a palavra de Deus é todas contradições. Frisando essas contradições a respeito da Bíblia, eu tenho que dizer bem abertamente: este Evangelho, essa Bíblia, essa palavra, todas essas folhas foram compiladas pela Igreja Católica, nós sabemos disso. E falta alguma coisa na Igreja Protestante, na Bíblia Protestante, e falta alguma, e tem algumas coisas a mais, alguns livros a mais na Igreja Católica. Mas nem sempre foi assim. Tem muitas escrituras espalhadas pelo mundo. Tem escrituras guardadas pelos judeus, tem escrituras que nem o livro de Enoque, que está aqui, o Enoque e o Etíope, que tem o Etíope, né, que tem ali no Gênesis capítulo de número 5, né? Eu não vou abordar agora porque meu cartão de memória é pequeno ainda. Eu tenho que comprar um cartão de memória maior para poder fazer mais essas abordagens. E também que fica um vídeo muito comprido, as pessoas já estão difíceis para buscar Deus, pessoal. Aí eu fico até assim, eu vou investir nisso aí, olha, só para aqueles mesmo que realmente querem se aprofundar nessa palavra. Então assim, essa Bíblia aqui foi mexida. Deixa eu dizer para você: se pregadores disseram para você que essa Bíblia aqui não foi mexida, ela foi mexida sim, e ele não está falando a verdade. Mas como você está falando isso, que ela foi mexida, foi tirada? Porque assim, no batalha espiritual eu vou ensinar o que aconteceu. Não é um tema que a gente vai abordar, mas eu quero dizer que isso tem a ver com a batalha espiritual. Mas nós não devemos nos alarmar. Por quê? Porque em Jeremias 31, 33, diz que Deus escreveria no coração do povo aquilo que ele queria. Não era mais em pedra, não era mais... Entendeu? Então se você recebeu no teu espírito a orientação da revelação de Deus, então você vai achar que dentro desse evangelho, por mais que ele esteja adulterado, ou mexido, ou faltando partes, porque ele está, né, faltando muita coisa, por mais que você veja essa palavra aqui, aquilo que está dentro de você vai condizer, porque você vai achar partes aqui que vai condizer, que vai ter coerência com aquilo que está no teu coração, que é a revelação de Deus no coração. Você caminha independente do que está escrito aqui. O que está escrito aqui só vai confirmar aquilo que já está aqui. Jeremias 31, 33, que escreveria a lei no coração, não mais em pedra. Amém? Então quer dizer que Deus não admite nada que não seja
no coração. Então assim, mexeram na Escritura? Mexeram. Pegaram o que quiseram, colocaram aqui, porque assim, ó, para de dizer que a Escritura é genuína e que não sei o que, é genuína. Concordo? Concordo. Timóteo 3. Né? Timóteo 3. A Escritura foi compilada 300 anos depois. E foi juntado isso aqui. Então como é que pode? Né? Como é que pode as pessoas dizerem, né? Que também é difícil para achar, por causa um monte de papel no meio das minhas folhas, um monte de anotação. E aí a gente fica aqui. 2 Timóteo, capítulo 3. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos tribulosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliados, caluniadores, inconvenientes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos de deleites do que amigos de Deus, tendo boa aparência de piedade, negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Tá. Aqui também diz que toda a Escritura é suficiente para corrigir, redigir, repreender injustiça, para que todo homem tenha consciência do mal, para que todo homem possa conhecer as virtudes do Espírito. Então, isso que eu li aqui vai dizer assim, ó, por que as pessoas corromperam a Bíblia? Por que as pessoas daquela época, né, a igreja que vocês conhecem, corrompeu a Bíblia, corrompeu as Escrituras? Primeiro, em todo lugar tem corrupção. Em todo lugar tem homens amantes de si mesmos. Em todo lugar tem homem blasfemo. Em todo lugar tem um homem avarento, presunçoso, soberbo, desobediente, irreconciliável, né? Que é aquela pessoa que não volta atrás daquilo que falou. Então, olharam para si mesmo um certo valor e um ganho e um engano. E aí, uns que são os poucos levavam para o lado certo e outros para o lado errado. Assim, irmãos, eu não quero abrir todos os textos, porque eu tenho um monte de texto aqui, ó. Só que eu acho que não vai dar tempo. Por isso que eu estou correndo nessa mensagem, só para começar a falar. Então a Igreja Católica tinha um monte de gente ali. Imagina o rebuliço que não era. Resolveram compilar essa Bíblia. Não é essa Bíblia que nós estamos aqui, que essa Bíblia aqui é a Bíblia protestante. Os carnais, aqueles que só veem a letra, porque a letra mata, que até Paulo fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que é o Espírito? Você está vivendo no Espírito, você não vai parar aqui nos erros da Bíblia. Tem partes da Bíblia que parece que está faltando partes. Mas não está faltando partes. O que está faltando é nós buscar realmente a revelação do Espírito. Aquela parte em que tem a divisão de Mateus e Malaquias Mateus ali, aquela parte ali não deveria existir. Porque Jesus Cristo não tinha morrido ainda. Então, Novo Testamento, isso está errado. Mas nós vamos parar para observar isso? Não. Nós sabemos que só tem testamento quando o testamenteiro morre, que era Jesus. Então, a partir de quando ele morre, que ele é crucificado, a partir do momento que ele ressuscita,
é que o Novo Testamento passa a existir. Por quê? Porque é dada uma nova lei, né? Então quer dizer que nós estamos caminhando agora nesse tema de batalha espiritual para nós compreender o meio que nós estamos vivendo. Ponto. Igreja Católica, onde saiu as Escrituras. Eles tiveram o poder de pegar todas as Escrituras e ver o que era que eles queriam que fosse colocado na Escritura e colocar. Tem muitas falhas ali, inclusive falhas de tradução e tudo mais. Amém? Isso é de nós questionar as Escrituras? Não. Isso aqui continua sendo o norte, isso aqui continua sendo a palavra de Deus. Só que quem anda na carne não vai compreender mesmo, por isso que tem gente que não compreende. E quando você quer achar pelo em ovo, você consegue achar a hora que você quiser. Por quê? Porque quem não quer, né? Que nem dizia na propaganda de cerveja, para bom entendedor, meia palavra basta. Então, para quem não quer entender, não adianta, né? O que foi? Ah, tá. Isso aí é verdade. Então, assim, para nós chegar até no final, tem muitas especulações de quem é o anticristo, muitas especulações a respeito de Obama, a respeito do Papa, a respeito da Igreja Católica, a respeito de muita coisa, tem muita especulação, só que ninguém sabe de nada ao certo, né? Nós falaremos a respeito desses aviões que saem soltando fumaça, nós falaremos a respeito das doenças que são erradicadas, né? Aparecem, daqui a pouco são erradicadas, elas são combatidas com vacinas, daqui a pouco o mundo inteiro guarda essas vacinas aí, esses vírus aí, daqui a pouco ela aparece de novo com a mutação, e olha, é muita coisa para a gente falar agora. O que eu quero dizer é o quê? A respeito do nosso Cristo, que aí ele aparece aqui no final, aqui, no livro de Apocalipse, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Apocalipse 22 e versículo de número 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, quer dizer, que era antes e depois, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Então quer dizer que Cristo era aquele. Agora, Efésios, capítulo 1, versículo 4. Nem vou ler, nem vou procurar. Efésios, capítulo 1, versículo 4 diz que Ele nos elegeu nele desde a fundação do mundo. Ele pegou, nos escolheu, nós estávamos ainda nele, Cristo estava nele, que é a palavra. É como se a palavra, eu quero dizer que é assim, ó. A palavra é como se eu estivesse falando, a minha voz, as minhas palavras é Cristo Jesus na boca de Deus. Quer dizer que Deus desceu no corpo de um homem, se formou ali no corpo de um menino e que se tornou um homem, e a sua voz, as suas palavras, por isso que Cristo diz assim, ó, eu não digo de mim mesmo, mas de meu Pai que me enviou. Essas palavras não são de mim, mas de meu Pai. Então Cristo atribuía todos os milagres dele ao Pai, todas as falas dele ao Pai. Por quê? Porque ele era homem. Então ele só ia se tornar verdadeiramente Deus, totalmente Deus. Por isso que ele diz assim lá, quando dizem para ele assim, o bom mestre, ele diz, por que me diz bom? O jovem rico diz para ele, bom mestre, ele diz, por que me chamas de bom? Bom mesmo é meu Pai que está no céu. Por quê? Porque Cristo ainda está na terra. Cristo ainda é um homem. Quando ele for glorificado, aí é o final, né? Por isso que nós não devemos dizer que nós somos bons, porque só Deus que é bom. Só que quando nós formos glorificados, a perfeição estaria em nós, né? E essa perfeição é que Satanás não quer que a gente atinja. De um determinado ponto para cá, depois dos Pentecostes e tal, Paulo ele se firma bastante em espírito, adoradores de espírito e verdade,
que o nosso espírito cogita contra a carne, e a carne contra o espírito, enfim, e infinidade de coisas que Paulo diz a respeito do espírito. Ó. Eu já estou aqui numa página aqui, em Romanos 8, ó. Aquele que examina os corações sabe, ó, estou falando de coração, sabe qual é a intenção do espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Aqui está falando do Espírito Santo, né? Então, irmãos, ele nos elegeu nele dentro da fundação do mundo. Então quer dizer que a salvação já estava predita por Deus. A descida do Espírito Santo já estava prevista por Deus, a descida do Pai no Filho também já estava prevista por Deus. A construção da terra, a formação da terra já estava prevista por Deus. A queda do nosso adversário já estava prevista por Deus. A corrupção do gênero humano, que foi o que os anjos, que diz lá no livro de Enoque, que foi banido da Bíblia, mas que para mim é a chave, não é um livro que nós podemos abrir assim para quem não entende nem a palavra em si só. Abrir o livro de Enoque endoidaria muita gente. Mas para quem consegue examinar as Escrituras e encaixar, né? Então assim, ó, aqui no Romanos 8, 23, e não só ela, mas nós que temos as premissas do Espírito. Então quer dizer, tudo que você quiser fazer para Deus tem que ser no Espírito. Quando você aceita Jesus na igreja, você já tem que andar no Espírito, porque teu espírito reviveu e ele precisa de cuidado. O que Satanás quer? Quer que você continue com os seus pecados, quer que você continue nos seus vícios, continue na sua falta de perdão, egoísmo, soberba e tudo mais. Isso aí é tudo da carne, e ele precisa que você permaneça nessas coisas, para que você nunca venha atingir aquilo que precisa ser atingido no Espírito. Então, o que Satanás veio fazer nessa batalha espiritual aqui do começo, que eu estou falando para vocês? Satanás veio para não deixar que nós andemos no Espírito. Às vezes tem pessoas que choram, as mágoas, por quê? Porque estão ali na vida espiritual dizendo, eu estou gemendo, eu estou chorando, eu estou jejuando, eu estou isso, eu estou aquilo, não estou conseguindo vencer. Na verdade, eles estão só vendo, eles não estão guerreando nas regiões celestiais. A guerra deles é só o corpo contra a alma e o espírito. Corpo e alma. Ele entra num assunto bem profundo a respeito da segunda batalha. A terceira batalha foi o povo de Israel que foi escolhido por Deus e depois teve que sair do Egito e teve toda aquela batalha, né, com o pessoal lá do Egito. Moisés, cajado, determinando chuva de fogo e praga e coisa. As 10 pragas do Egito, lá começando com a serpente que engoliu a cobrinha, né? Foi uma batalha espiritual. O diabo fazia os seus sinais e Deus fazendo os sinais dele. Parecidos, mas os de Deus eram mais poderosos. Amém? Então assim, desse ponto de vista aí nós podemos saber que nós temos que alimentar o nosso espírito o tempo todo para que esse espírito fique vivo, para que esse espírito não venha a corromper-se do pecado. Batalhas, que eu já disse, batalhas celestes, que é batalhas nas regiões celestiais, nós só começamos a batalhar depois do patamar de busca e santidade que Deus nos mostra como guerrear contra Satanás. Aí sim que nós começamos a vencer. Muito crente que pula, rodopia, fala língua estranha, profetiza, tem dom de cura e muitos outros, mas você vê que os frutos dele de arrependimento são bem fracos ou nenhum, porque ele não trabalha a parte espiritual dele. Mas como se ele fala em língua, se ele profetiza, né? Isso não quer dizer a aprovação de Deus na parte de conduta.
Isso é um engano da pessoa achar que por causa disso, que expulsou demônio, que faz isso, que faz aquilo, né? Porque em nome de Jesus, Deus usa qualquer um, até mula, até pedra, né? Eu digo que nada disso aí amedronta Satanás. O que amedronta Satanás, o que vence Satanás é a nossa fé, e por causa da nossa fé nós praticamos o Evangelho, obedecemos a Deus por causa da nossa fé, e nós somos justificados pela nossa fé, e pela cruz de Cristo também nós somos justificados, pela morte de Cristo. Então é bom dizer que desde o princípio era Cristo, no final também é Cristo, e nós continuamos em Cristo para vencer Satanás e subir o nível no Espírito de uma forma em que nós chegaremos a atingir o nível que Deus quer, porque a igreja de Deus, que somos nós, não é um templo, cada um de nós é a igreja de Deus e o reino de Deus precisam se acordar, porque há uma batalha espiritual. A partir do momento que você aceita Jesus, você já está entrando numa batalha espiritual. Se você não crê nisso, que você já está enfrentando uma batalha espiritual na sua vida, se você não crê, então automaticamente o diabo conseguiu o que queria, porque daí você vai virar um crente passivo, como esses crentes aí que são crentes carnais. Eu posso dizer para você quem vai subir, quem vai para o céu, quem não vai, porque o que eu tenho aqui para orientar você é só a respeito das estratégias que o diabo tem para te derrubar e como você pode sair delas e sair delas vencedor, e nisso crescer em graça e conhecimento e dando crescimento ao teu espírito, que é preciso para viver na graça de Deus. É que eu estou sozinho aqui, eu não sei quanto tempo ainda tem de cartão de memória, mas eu acho que está pouco. Bom, gente, eu vou finalizar com o Batalha Espiritual nível 1, eu já dei o nível 1, mas eu vou ter que dar de novo. E nisso eu vou acrescentar mais coisas para aqueles que já viram não ficar para trás. Então eu quero cumprimentar